Olá a todos e a todas, mais uma vez, com enorme preocupação que retorno às redes sociais para fazer este vídeo. E assim, esse vídeo eu pensei em utilizá-lo mais para questionar a sociedade, sobretudo aqueles que talvez não estejam levando a sério essa questão do coronavírus, da pandemia. Acho que as pessoas ainda não se deram conta do que é essa pandemia. A pandemia, ela se refere, na verdade, a um contágio mundial. O mundo inteiro hoje passa por essa preocupação por conta do coronavírus, do Covid-19, e por ser uma preocupação mundial, vários órgãos responsáveis pela área da saúde, como a Organização Mundial de Saúde, como o Ministério da Saúde aqui, como a própria ONU, a Unicef e outros órgãos de grande expressividade mundial, têm tratado essa questão com o máximo de preocupação e de responsabilidade possível. Porém, muitas pessoas ainda não têm levado isso em consideração. A expressão isolamento social parece que ainda não foi interpretada na sua plenitude. As pessoas não estão entendendo que o isolamento social é de fato uma necessidade de que as pessoas permaneçam dentro de suas casas e só saiam em caso extremo de necessidade. Isso vale para todas as pessoas, em todos os locais do mundo, mais especificamente aqui no Brasil, que é o que nós estamos falando. Isso vale para Tremedal, vale para Salvador, vale para Conquista, vale para São Paulo. Nós sabemos que esse vírus ele é violento, Porém, em algumas pessoas ele se manifesta de maneira branda e devido à imunidade da pessoa ser de certa forma razoável, ela acaba passando por esse vírus sem maiores problemas. No entanto, existem pessoas dos chamados grupos de risco que não têm essa mesma sorte, que não têm essa mesma proteção. E a essas pessoas nós temos então uma única solução, que é encaminhá-las para as unidades hospitalares, onde existam uma estrutura para uma sobrevida. No caso, como o maior problema do coronavírus é a quase falência do sistema respiratório, no caso a inflamação dos pulmões, os hospitais que podem de fato socorrer essas pessoas são hospitais com estrutura de respiradores artificiais. E que isso fique bem claro, muitas pessoas questionam: nossa, mas Tremedal não tem. Não tem, Tremedal não tem estrutura hospitalar, assim como outras cidades daqui da região do porte de Tremedal não tem. São Paulo, como uma das maiores capitais do mundo, já está com problema, já está com superlotação nas suas unidades de atendimento aos infectados pelo coronavírus. E então eu chego à seguinte preocupação. Na última sexta-feira, ontem, eu recebi uma série de ligações e mensagens e vídeos foram postados na internet, enfim, as pessoas preocupadas com a ida, a retomada do transporte alternativo de Tremedal, o transporte interestadual de vans para trazer pessoas de São Paulo para cá. Bem, eu quero deixar claro aqui que assim como os irmãos tremedalenses que aqui estão, os irmãos tremedalenses que lá estão em São Paulo também têm o mesmo direito de se protegerem, de se defenderem, de procurarem uma forma de sobreviver e de escapar desse vírus. Porém, se levarmos em consideração a questão do isolamento social, nós vamos então esbarrar na seguinte problemática: se é para ficar isolados, o ideal seria que esses transportes não fossem fazer essas viagens e que nossos irmãos tremedalenses que lá estão permanecessem lá. A gente sabe do problema. Muitos irmãos tremedalenses que estão em São Paulo trabalham por diária, trabalham em construção civil, em lojas, precisam pagar aluguel, precisam se alimentar, e com essa questão do coronavírus, o comércio, sobretudo em cidades grandes como São Paulo, teve uma queda grande. E aí as pessoas falam: se fosse você, Daniel, você gostaria de vir embora para sua casa, para a casa de seus pais? Claro, mas nós estamos num momento de isolamento. E para
esse tipo de problema e priorizando esse tipo de problema também, o governo federal criou o auxílio emergencial. Qual é a finalidade do auxílio emergencial? Evitar que as pessoas que porventura perderam suas formas de ganho de dinheiro, ou seja, seus empregos ou atividade econômica informal, através desse benefício possam permanecer e ter uma certa dignidade e condição financeira até que se passe esse período. Sendo assim, não há necessidade de que essas pessoas saiam do estado de São Paulo ou de outras localidades e venham para Tremedal. Nós comungamos também dessa preocupação. Eu sei, eu tenho parentes em São Paulo que também gostariam de vir para cá, mas são mais conscientes do que muitos que estão vindo e preferiram ficar lá para assim proteger aqueles que aqui estão, certo? Então, as pessoas acabam caindo para cima do Poder Legislativo, ou seja, dos vereadores aqui em Tremedal, para cima do prefeito, da Secretaria de Saúde. Eu quero deixar claro o seguinte: nós, enquanto vereadores, enquanto legisladores aqui em Tremedal, nós somos os representantes do povo e somos nós quem discutimos, criamos e aprovamos leis. Porém, nós somos parte de uma hierarquia. Nós somos os chamados primos pobres. Nós precisamos obedecer à lei maior, que é a Constituição Federal, depois a legislação estadual, que é feita pelo governador e pelos deputados estaduais, e depois a legislação municipal. Enquanto legisladores municipais, enquanto prefeito municipal, nós não temos nenhum tipo de dispositivo legal para impedir que as pessoas entrem e saiam de nossa cidade. Esse é o direito de ir e vir. Porém, o governo do estado, que poderia ter feito isso, publicou no último dia 14 o decreto 19.635, que mais uma vez prova a despreocupação, digamos assim, do governo do estado. Me permita, me perdoe, governador Rui Costa, me permita e me perdoa, deputado Fabrício Falcão, deputado Daniel Almeida, mas o governo do estado está sendo negligente quando, através de um decreto, restringe o transporte interestadual, intermunicipal e alternativos apenas a alguns municípios esses onde foi comprovado o caso de coronavírus. Então fica parecendo o seguinte, trocando em miúdos, para o governo do estado, para o governador Rui Costa, alguns municípios como o nosso, por exemplo, só serão de fato protegidos pela lei a partir do momento em que nossos cidadãos estiverem contaminados com coronavírus, quando saírem notícias na rede social de que morreu alguém aqui por falta de atendimento de coronavírus, ou quando não tiver mais o que fazer. Eu quero deixar claro aqui que o direito à vida é sagrado, governador Rui Costa, é sagrado, deputado Fabrício, é sagrado, deputado Daniel Almeida. Nós precisamos também nos proteger. A prevenção nesse momento é a grande fala da pandemia. Nós precisamos nos precaver contra esse inimigo. E nada mais justo do que a precaução na questão do transporte. Então o governo do estado deveria, na verdade, proibir o transporte interestadual em sua plenitude. Ou seja, o governo da Bahia não deveria estar permitindo o transporte interestadual. Terminantemente, isso deveria ser proibido. Isso sim seria uma ação de fato que visasse o bem-estar de todos, governador Rui Costa. Então, a gente espera, através dos nossos deputados Fabrício, Falcão e Daniel Almeida, que esse vídeo chegue a Vossa Excelência também e que seja levado em consideração essa questão, porque as pessoas nos cobram algum tipo de ação legal, mas nós não temos esse dispositivo. A Secretaria de Saúde de Tremedal já vem fazendo tudo o que pode, inclusive com o pouco recurso que foi enviado pelo governo do estado. O prefeito vem fazendo o que pode, nós vereadores estamos fazendo o que podemos. É claro que a gente precisa de mais pessoas envolvidas nisso. Eu estou dizendo isso porque a sociedade cobra muito, mas a sociedade também deveria fazer a parte dela. A gente vê muitas pessoas nas ruas, a gente vê as ruas lotadas, feiras lotadas. Eu queria ver também outros colegas vereadores também se manifestando. Nós precisamos dessa satisfação ao povo para que a gente não seja penalizado. Nós não temos culpa alguma de toda essa problemática que está acontecendo, certo? Então, o decreto do governador, de fato, não se aplica ao que deveria ser, de fato, feito. Então, esses vanzeiros que estão transportando esses passageiros, de certa forma, não estão sendo ilegais, mas estão sendo imorais. Por que imorais?
porque nós estamos falando de um problema de saúde pública global. É imoral que vossas senhorias, donos de transportes alternativos, saiam daqui de Tremedal para buscar pessoas em São Paulo? É sim, é imoral porque vocês também têm famílias e vocês não são exclusividade. Nós temos pessoas aqui que estão preocupadas e essas pessoas também têm o direito de se proteger. Então nada mais justo do que vocês, vossas senhorias, que não vão morrer de fome se não forem fazer essas viagens, deveriam então manter a quarentena de vocês também, porque vocês estão sendo imorais e ilegais porque não estão mantendo suas quarentenas. Vocês, motoristas que estão indo para São Paulo, vocês estão sendo imprudentes e negligentes. Não estamos falando agora do transporte, estamos falando de vocês como portadores, como... Concluindo o vídeo aqui, como eu ia dizendo, vocês transportadores, na verdade, vocês estão sendo sim negligentes na questão do transporte. Isso é imoral. Imoral porque vocês não estão respeitando o direito do outro. Qual outro? De quase toda uma sociedade tremedalense que está apelando, implorando para que vocês não façam essas viagens. Essa é uma questão temporal, vai passar, porém vocês não estão respeitando esse direito de muitos cidadãos tremedalenses, de muitos pais e mães de Tremedal. Ninguém está aqui tentando tirar o direito no ganha-pão de vocês, não. Quando vocês dizem, como disse a mulher de um de vocês aí, mas Reinaldo se juntou com aquele vereadorzinho lá de Tremedal para poder estar falando isso, é minha obrigação, minha querida. Eu sou representante do povo, eu tenho obrigação de ficar do lado do povo. E se o povo diz que, independente da lei, vocês estão cometendo algum tipo de negligência, porque estão. São eles os maiores interessados pelo legislativo. São a eles, ao povo, à população em geral, que nós vereadores, que o prefeito, devemos atender. São a eles que nós devemos nos remeter. Então, de antemão, já digo aqui, concordo com o povo, estou do lado do povo e não vou de forma nenhuma arredar o pé nem me calar. Vocês estão errados, estão negligenciando um direito do outro se proteger aqui em Tremedal. E por fim, a moral da história. Todos dizem, inclusive vocês, né? Como na fala de um de vocês aí, diz que Deus irá cuidar de todos. De fato, Deus vai sim. Deus vai. O coronavírus é um problema de todos. Esse problema é de todos nós. Porém, para vocês, a frase não é essa. O coronavírus, para vocês, é problema de quase todos, né? Porém, não é problema seus, é o que fica claro na atitude de vocês. Eu peço aqui a Deus para que vocês coloquem a mão na consciência e que entendam que deixar de fazer esse transporte não irá trazer um prejuízo enorme como vocês fazem parecer. Em breve, se nós fizermos de fato a quarentena, se nós fizermos de fato os cuidados que temos de fazer, segundo as organizações de saúde, nós venceremos esse inimigo e tudo voltará à sua normalidade. Mas parece que a falta de paciência ou a necessidade descabida da questão financeira está impedindo vocês de alguma forma abrir a mente, abrir os olhos e enxergar o tamanho do problema que vocês podem causar. Então eu quero aqui deixar o meu abraço à sociedade tremedalense, dizer ao prefeito Márcio, dizer à secretária de saúde Tatiana, dizer aos nobres colegas vereadores e a todos vocês que nos escutam, que nós estamos fazendo de tudo, estamos tentando, porém a lei que deveria estar do nosso lado aqui enquanto município, infelizmente não está, porque o governo do estado ainda não fez a parte dele. Mas fica aqui o meu pedido ao deputado Fabrício, ao deputado Daniel Almeida, para que ele leve até o governador do estado, Rui Costa, esse nosso apelo. Fiquem todos com Deus, muito obrigado.